que vocês estão preparando para mim que nem me falar. Wilson, Gente, pela primeira vez, depois de todos esses meses, eu estou com roupa de verão e e a vocês estão gente, todos com roupa de frio. a gente Olha tá só. aqui. Bom Pela pri- dia, pessoal. Bom Oi, dia, Marina. tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem Tudo também. ótimo. Vocês chegaram a trabalhar juntos agora, nesse final na última atividade? Finalizamos o trabalho. Muito bom. Então, vão apresentar todos um pedacinho, ou alguém vai apresentar por todos, todo mundo um pedacinho. Tá bom. Legal. A gente vai dividir. Muito bom. Dri, eu vi que a Débora mandou o documentozinho aqui, né? Espera, eu vejo. Cadê? Ah, sim, que a gente precisa assinar. Você assina, né? Ah, posso assinar eu, quiser assinar você, qualquer uma. Ah, assina As então. duas. Aí assina pelo Gov, né? Isso, beleza. Bom, Tá bom. vou deixar aqui aberto só para não esquecer. Bom dia. Oi, Bom Bruno. dia, Bom dia, Bruno. Bruno. Bom dia. Filho, diminui o volume aí, filho, por favor. O, o Marcelo chegou a falar Marcelo. que viria ou não viria? Ele se manifestou, será? Ah, o Marcelo ele mandou mensagem no grupo nosso aqui. Ele falou Ah, que vamos. acho que hoje não vai conseguir entrar hoje. Ah, tá bom. Então somos só nós mesmo, né? Isso. Tá jóia. Então acho que a gente pode começar, né, Dri? Pode sim, por favor. E como que vocês vão se organizar aí?
Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Acho que já estão vendo, né? Já, então. Já. Já. Você inicia, Wilson? Prefere que eu inicie? Posso começar. Bom dia a todos, né? Então, a gente fez o trabalho de análise de eventos de seca utilizando o índice SPI-12, né? No município de Cabaceira, na Paraíba, conforme a gente havia acertado, né? Conforme a matéria de monitoramento e previsão de riscos de secas, né? Então, o grupo é o Bruno, o Marcelo, a Marina e o Wilson. Pode passar aí, por gentileza. Então, sobre o município, né? Só para a gente retomar algumas informações, né? Aqui a gente teve início aquele primeiro trabalho e agora a gente vai para uma parte mais específica, mas só relembrando aí, é um município de 5.335 habitantes, né? Salário médio mensal de 1,9 salário mínimo, né? Em que 46,8% da população vive com até meio salário mínimo, ou seja, uma baixa renda da maior parte da população, né? Um PIB per capita de 20.458, o bioma é da Caatinga, uma área de 469,71 km², porém 0,75 são urbanizados. Pode passar. Então aqui a gente tem as informações de Cabaceira, né, aqui na parte geográfica. Então a gente vai entrar mais na parte técnica da situação, né, onde foram levantados os dados e a gente vai apresentar nos maiores detalhes aí. Pode passar. Então agora pedir ajuda da Marina, né, que ela fez o levantamento das notícias, para que a gente possa dissertar um pouco sobre isso. Bom dia, pessoal. Então, nós fizemos um levantamento de notícias que está relacionado ao risco de seca e também encontrei um artigo que fala, né, de como o semiárido é interpretado pela mídia, né, que interpretar de forma que a pobreza e a vulnerabilidade acontece por causa das irregularidades da chuva. Então, a mídia ela passa essa imagem de que a região não alcança o crescimento socioeconômico devido ao clima semiárido. E esse artigo ele aponta que ainda há poucos estudos que associam a escassez hídrica à gestão pública, planejamento sustentável e fortalecimento da educação. Já que o bioma da Caatinga ele é um ecossistema exclusivo brasileiro, heterogêneo, composto por arbustos e floresta sazonalmente seca, de condições semiáridas. E este bioma já foi apontado como um dos menos conhecidos e mais negligenciado entre os biomas brasileiros. Então, a Caatinga, apesar de sua importância, ela tem sido degradada de forma acelerada pelo consumo de lenha, explorada de forma ilegal e insustentável. E os fatores de vulnerabilidade da região, ele pode ser devido à escassez dos bens naturais, principalmente a água, a alta densidade demográfica, situação de baixa renda econômica e pobreza das populações, que vai afetar, que quer dizer que a capacidade de resposta da sociedade ela está muito reduzida. E também a inoperância institucional, que atrelada à falta de capacidade de adaptação. Então, essa análise de indicadores socioambientais de Cabaceira, que analisou renda, produção agrícola, pecuária, IDEP, percentual de pessoas pobres e vulneráveis, IDHM, PIB, alerta os desafios para esse crescimento socioeconômico do município de Cabaceiras, como uma grande concentração de rendas, a educação e a renda per capita são os piores em relação à média nacional, como que nós vimos ali, 48% da população ela está num nível de pobreza.
Então, mais da metade da população está vulnerável. A pobreza, as atividades econômicas têm favorecido essa degradação do meio ambiente. E isso agrava o processo de desertificação. Pode passar, por gentileza? Então, as notícias que foi encontrada, né, sobre o município de Cabaceira, elas são mais em sites como G1. Encontramos pouca coisa de site regional, assim. Não sei se é por causa do algoritmo, né? Também a gente está fora desse contexto. Poderia ter feito uma avaliação mais minuciosa, assim, né? Então, ela sempre está atrelada de quando vem a chuva, e não sobre como as pessoas estão convivendo com a seca no município. Então, em 2015, saiu uma sobre a seca do Nordeste, quando aponta Cabaceiras, uma das cidades que mais sofre, né, sobre chuva. Em 2017, sobre a volta ao município de a chuva volta ao município de Cabaceiras, falando do tanto que choveu. Então, é uma notícia no Globo Rural, é um vídeo até bonitinho, assim, que mostra a chegada da água nos canais de drenagem. Em 2017, também, 21/4, fala da transposição do São Francisco, que tem mudando a paisagem, né, para melhor. Em 2021, o agricultor paraibano vive entre incertezas do tempo para uma boa colheita. Aí retoma o ano de 2017, que foi um período de uma seca extrema, e 40 cidades da Paraíba entrou em colapso, e o aumento de 25 cidades sem água na torneira em 2016 para 40 em 2017. Então, traz dados, assim, né, de quantas cidades estavam sem água na torneira, né? Em 2022, duas notícias relacionadas ao mesmo acontecimento, que é também a chegada da chuva, né? E um maior índice dos últimos tempos, em 2022. Então, uma notícia saiu num blog, também traz a precipitação de chuva, né? Também foi maior do que o esperado. E pode passar, por favor. E em 2023 sai uma notícia de como é a rotina na cidade da Paraíba, onde menos chove no Brasil, né? No caso de Cabaceiras. Tornam cada vez mais... e fala essa notícia é boa porque ela fala de como a irregularidades das chuvas, né? Dentro do território. E isso também pode ser assimilado numa desigualdade também social. Em 2024, Paraíba tem quase 100 cidades em situação de emergência por causa da seca. Tem outras notícias de 2024. O município mais seco do Brasil já tem um ambiente muito mais úmido, aponta a pesquisa. E isso vai falando... Agora as notícias de 24 e de 25 vai falando apesar do território estar 100% afetado, também há uma melhora. E esse artigo, que corresponde que pode ser analisado junto com as notícias, fala também de uma melhora socioeconômica, né, junto com os programas do Bolsa Família, Vale Gás. Então, o nível de pobreza está diminuindo, e então a convivência com a seca está sendo melhor. Então, essas melhorias, que também vai condizer com as notícias de 2025. Pode passar? Então, em fevereiro desse ano, né? Então, a Paraíba passa de uma seca moderada para uma seca fraca,
mesmo que a seca em 100% em seu território. Traz que é um fenômeno que ocorre de forma contínua desde 21, quando o Estado enfrenta uma situação entre agosto e setembro. A diminuição da severidade da seca, registrada entre dezembro e janeiro, é um reflexo das condições climáticas mais favoráveis nesse período, né? Então, essa notícia trouxe essa análise aí, né? Seca na Paraíba apresenta melhora, mas ainda afeta todo o estado. Após chuva, moradores se reúnem em ponte para assistir o rio Taperoá enchendo no Cariri. Então, também é mais uma notícia que fala sobre a vinda das chuvas, né? Do aumento das chuvas. Cabaceira, Patos e mais 12 municípios entram na lista da cidade de Paraíba em situação de emergência do Ministério da Integração. Então, essa daqui é do mês passado. E a situação de emergência em 14 cidades de Paraíba afetadas pela estiagem. Então, estão na lista Cabaceiras, Cachoeira, Jericó. E até o momento, a Paraíba tem 107 reconhecimentos vigentes, dos quais 102 por estiagem, 2 por enxurrada e por inundação, por um colapso de edificações por chuva intensa. Então, por mais que tem 102 registros de estiagem, ainda há poucas notícias, há pouca divulgação. E a divulgação que dá na mídia, né, nessa mídia mais global, como sites da Globo, né, às vezes está atrelada a chuva à pobreza. Então, termina aqui, passo a palavra para Bruno. Beleza. Vamos lá, então. Aí, dado esse contexto, a gente queria trazer aqui algumas análises feitas, tá, dos eventos de seca que acometeram ali, né, o município de Cabaceiras. Bem, qual foi o objetivo da análise? Né? Identificar e quantificar eventos de seca nesse período de 82 a 2024, né, utilizando o SPI 12, né? A gente acabou exclusivamente fazendo essa análise utilizando o SPI 12. A partir disso, analisar características, né, como a duração, severidade e intensidade, né, destes eventos, e determinar ali qual foi o evento de seca, né, mais severo nesse período estudado. Aqui acho que é uma consideração inicial importante, né? A gente pegou inclusive essa imagem aqui que eu acho que ilustra de uma forma bem bacana que foi dado na aula, né? Para a gente fazer uma avaliação, né, de uma seca meteorológica, né, de uma seca agrícola ou hidrológica, né, é difícil a gente olhar apenas um indicador, né? Como a gente pode ver aqui, né, na própria seca meteorológica, né, se faz interessante olhar tanto o SPI, né, o SPEI, que aí entra também antes de evapotranspiração, anomalias de temperatura, né, indicações ali de ondas de calor também, né? Mas aqui apenas deixando claro que a gente focou, né, no indicador de SPI 12, né, que acaba já nos dá ali algumas reflexões importantes. Bem, primeiramente, né, sobre o SPI 12, né, trazendo um rápido contexto, né, é uma média estatística que quantifica o déficit ou excesso de precipitação em diferentes escalas temporais, né. O SPI 12, né, a gente tem SPI 3, 6, 12, né, tem até o 24 aí, que acabam sendo os mais comuns, né, representa a anomalia de precipitação acumulada em 12 meses, né, sendo ideal aí para monitorar secas de longo prazo, né. Quando a gente apresenta aqui o SPI 12, né, a gente vai ver aqui uma escala muito comum para esse estudo aqui, variando ali de -3 a 3, tá? Os valores positivos, né, eles indicam uma precipitação acima da média, né,
sugerindo aí condições mais úmidas. Valores próximos ao zero indicam a precipitação foi igual à média histórica ali analisada, enquanto valores negativos indicam precipitação abaixo da média, sugerindo condições mais secas. Com base ali, né, no estudo ali de McKee e colaboradores, né, relação da frequência de seca e duração baseado na escala de tempo de 93, né, a gente também assumiu que o que vai ser indicado como um evento de seca, quando o SPI 12, né, for menor ou igual a -1 e a duração até ele voltar a ser positivo. Bem, algumas outras definições, né? O evento de seca, né, acho que esse aqui eu acabei de trazer, né? O evento de seca tem início quando o valor SPI se torna negativo e atinge o valor de -1 e termina quando este retorna aos valores positivos, né? Consideramos a classificação da seca, né, de seca anormalmente seca, variando de -0,5 a -0,7, a seguir seca moderada, severa, extrema, até atingir ali seca excepcional, onde a gente tem ali o índice a partir de -2, né, menor que -2. As características que foram calculadas aqui no estudo foi a duração, né, o número total de meses que o evento de seca durou, do início ao fim, severidade, né, a soma total, né, dos números ali SPI 12 negativos durante o período do evento de seca, e a intensidade, né, que foi a severidade dividida ali pelo número de meses que durou o evento. Esse processo de análise, né, aqui de uma forma realmente bem resumida, né, nós fizemos o carregamento dos dados do SPI 12, tanto, né, que a Ana Paula compartilhou com a gente, mas ali a Débora também, eu acho que vale um super agradecimento para ela colaborou bastante com a gente também buscou fazer ali um cálculo do SPI 12, utilizando ali dados do SHRPS desse período, né? Aí confrontamos também com os dados que a Ana Paula tinha passado ali, coincidiu, para a gente acabar utilizando todos esses dados, tudo que vai ser apresentado aqui, a gente calculou via Google Colab, tá? As fórmulas, os códigos de índices, como nós chegamos no SPI 12, utilizamos também o material que as próprias professoras também compartilharam com a gente ali no Google Drive, né? Então ali a gente utilizou ali todas as fórmulas para calcular o SPI 12. A partir disso, de todo esse carregamento, de todas essas análises, né, nós conseguimos identificar os eventos de seca, né, considerando essas premissas aqui apresentadas. Fizemos cálculos aqui dessas características, duração, severidade e intensidade, e a gente traz aqui, né, para compartilhar com vocês algumas análises e visualizações. Bem, aqui rapidamente, só para trazer, né, a gente utilizou, né, foi tudo código ali no Python via Google Colab. Então, acho que esse aqui é um gráfico bem bacana, bem visual, né, que evidencia aqui como foi a distribuição, né, interanual, né, dando destaque aqui onde que nós tivemos evento de seca, né. Então, aqui no eixo Y aqui do nosso gráfico, a gente tem o SPI 12, né, variando ali de -2,5, -3, até 3 positivo, né, a linha tracejada, né, o zero, né, nos indica aqui, né, nos sugere que foram condições, né, condições normais, com base no histórico. E o que está abaixo do zero aqui são condições ali mais secas, né, mas os eventos de seca, eles só foram classificados aqui na nossa análise, considerando nossas premissas, né, a partir desse limiar da seca, que foi -1, SPI -1. Ou seja, quando eles atingiram SPI -1, começou a ser considerado o evento de seca, até ele se tornar um número positivo. Então, as rachuras aqui, né, em vermelho, representam os eventos de seca, né? Então, a gente pode visualizar aqui que houveram aqui 8 eventos de secas significativos aqui, né, identificados. Os eventos mais longos
aconteceram ali na década aí, entre 90, também tivemos ali um outro em 97, né, com duração quase de 80 meses ali. Os valores mais baixos, né, aconteceu também na década ali de 90, né, chegando a atingir ali menos 2,5. Alguns padrões observados, né, essa alternância entre períodos úmidos e secos, eventos de seca em intervalos irregulares, né, o último evento significativo ali foi de 2020, entre 2021 e 22. O que chama também bastante atenção são os eventos de seca, obviamente, mas ainda mais, né, porque a gente sempre tenta buscar às vezes um padrão, né, ou ter esse viés de procurar uma lógica, né, mas o que chama atenção é que entre 2000 e cerca ali de 2013, né, a gente não teve nenhum evento de seca. E quando a gente compara com esse período, né, antes 2000 e pós 2013, a gente começa a identificar ali que menos de 6 anos sempre teve um evento de seca, né? E esse período de 2000 a 2015 já ele foi mais distribuído. Bem, aqui a gente traz uma forma mais tabelar aqui, tá? Os eventos de seca identificado, tá? O que a gente pode observar aqui? Os eventos que aconteceram, né? Aqui a tabela está mostrando o primeiro ano, né? Data de início e fim, o ano, depois o mês, tá? O que nós identificamos aqui? No ano de 92, 94 e 98 e 2000, foram os anos ali, né, que teve mais duração, né, e também foram os mais severos, né, lembrando que a severidade que se deu pela somatória do SPI mensal quando negativo, destacando aqui, né, que o nosso evento mais severo, né, mais intenso, né, foi o evento aqui número 3 de 98, o evento número 2 de 92, né, que chegou aí a menos 1,77, né, o valor ali do seu índice de intensidade. Aqui uma disposição aqui, né, fica mais fácil de visualizar, né, a duração dos eventos de seca, né, o que chama atenção aí realmente são os eventos ali da década de 90, né, uma duração média dos eventos após 2010 foram cerca aí de 11 meses, apenas uma média, né? E antes de 2010, 16 meses, né? Uma análise que a gente pode ter aqui, né, após um período recente, aí, né, considerando aí olhar para 15 anos para trás até hoje, reduziu a duração média dos eventos de seca, a duração em meses. Possível mudança, né, no padrão de duração das secas nas últimas décadas, né, o que a gente pode observar. Esse gráfico aqui, né, ele, como a gente está num eixo aqui negativo, né, que está somando o SPI negativo, por isso que ele se mostra dessa forma aqui, né? Então a gente tem o eixo zero na parte superior, ao invés da parte inferior. Então aqui o que ele nos mostra, né, é basicamente ali uma outra visão da tabela, né, que já foi apresentado, né, dando destaque para o evento de seca de 92, 94, aí, que atingiu menos 44, a somatória do SPI, né, o que representa aí maior severidade, né, enquanto ali o evento de seca de 2015 a gente teve uma menor severidade. Né, e com base no algo que eu tinha comentado também, né, às vezes a gente tenta buscar aqui tendências, buscar uma lógica, né, mas eventos, né, climatológicos, né, eventos que têm várias interações, sempre há esses desafios, né, acho que isso foi deixado muito claro também nas nossas aulas, né? Então, com base nesse histórico, não é possível sugerir uma tendência de menor severidade para o futuro, né, de eventos. Se a gente faz um recorte, como foi feito no gráfico anterior, de 2010, a gente olhar 2010 para trás, 2010 para frente, 2010 para frente, parece, né, que os eventos têm uma menor duração, né, mas isso a gente não pode, né, confirmar e sugerir ali, né, de forma mais veemente que isso vai
vai manter. E o segundo evento mais severo, né, 98-2000, ocorreu logo após o evento mais severo, né, sugerindo possível acumulação de efeitos. Essa questão sugerindo possível acumulações de efeitos, né, foi até um reporte de um estudo, né, um artigo que eu tinha olhado e achei bem interessante isso, e depois, obviamente, também queria ouvir um pouco vocês, Ana, Adriana, quando a gente tem um evento de seca, né, como que de fato pode acontecer esses efeitos, né, se de fato esses efeitos eles são evidenciados, né, se são analisados, digamos assim, né, tem indicadores que analisam ali efeitos acumulados. Tá? Aí aqui a classificação, né, com base naquela classificação que nós mostramos inicialmente, né, de anormalmente seca para seca excepcional, né? Aqui a gente traz aqui o número de meses observados, né? Não meses corridos, digamos assim, mas os meses ali que foi atingido o SPI 12 nesses ranges aqui, nessas faixas, né? Então o grande destaque aqui acaba sendo para secas anormalmente secas ou moderadas, mas mesmo assim, né, secas excepcional, que também chama bastante atenção, né? 26 meses ali, né, que atingiu esse critério ali de SPI inferior ali a -2. Aqui uma outra forma aqui, né, de trazer também fazer a leitura daqueles dados também que a gente apresentou na tabela, né, a intensidade dos eventos de seca, né, o evento, né, de 98-2000 foi o segundo mais intenso, né, 1,59, que é justamente aquilo que a gente faz essa reflexão no anterior. Eventos longos, né, tendem a ter intensidade alta também, e a gente observa aqui, né, que os eventos ali de 2005, 2015 foram os menos intensos. Aqui a gente traz também uma nova análise aqui, que é a classificação, né, onde que cada evento de seca ali, né, qual que foi, digamos assim, o pico, né, onde que eles atingiram ali, com base na classificação, e como a gente, né, já falou bastante aqui também, né, são os eventos número 2 e 3, né, que acabaram ali atingindo ali, né, um range ali, que os classificam como seca excepcional. Aí a gente também traz aqui o evento 6 aqui para essa classificação. Né, em conjunto ali com a Débora, né, nos apoiou bastante, né, a gente também tentou buscar algumas análises aqui, né, de uma outra maneira, tá? O que representa aqui, né? Primeiramente, né, a gente, através do SPI 12, a gente gerou, né, ali arquivos TIFFs ali da região, né, para cada mês ao longo aí de 82 a 2024. E tentamos buscar aqui fazer uma análise de frequência de seca por mês, ou seja, então no primeiro mapa aqui eu tenho o mês 1, janeiro, e o último mapa, mês 12, dezembro. Né? Então nós fizemos uma análise de todos os meses de janeiro, desse período, meses de fevereiro, e assim por diante. E a gente tentou ali buscar, né, uma correlação ali, relacionar eles para saber como que foi essa disposição, né, no município de Cabaceiras, né, essa delimitação aí ao município de Cabaceiras, né, onde que nessa região aí teve mais frequência de seca, tá? Seca severa que a gente está olhando, né, a partir do SPI -1. Então a gente acaba, né, fica até um pouco difícil aqui de separar, né, não sei como está mostrando aí para vocês, né, mas a gente acaba tendo aqui uma cor um pouquinho mais intensa, né, mais no sul de Cabaceiras, né, basicamente para quase todos os meses, tá? Eu acho que especialmente aqui do mês de janeiro ao mês de maio, fica um pouquinho mais evidente a cor aqui abaixo, que representa que teve mais meses que foram classificados ali, né, apareceu mais a seca severa do que no segundo semestre do ano.
Então a gente tentou olhar mais essa disposição geográfica da seca. E a seca acabou acometendo, né, até pela cor aqui, pela tonalidade, porque se não tivesse tido ali evento de seca, ele aparecer branquinho ali. E como pela cor ali, a gente vê que fica ali entre 10 e 20. Uma outra uma outra análise também que a gente tentou buscar foi a severidade média da seca em Cabaceiras, né, aí de forma ali de 82 a 2024, né? A gente também tentou olhar, obviamente, sempre olhando para os eventos de seca, né? Então a gente olhou para os eventos de seca, né, e fizemos aqui esse mapa de severidade, né, que é a média dos SPI 12, apenas nos meses classificados como seca, né? E quanto mais negativo, né, ou seja, quanto mais vermelho ali, -3, mais severa foi a média histórica, né, em determinada região. Então aqui o grande destaque aqui é um pouco aqui no norte aqui de Cabaceiras, né, quando a gente vê a severidade média, né, então ele dá um pouquinho mais esse destaque, enquanto no sul, né, a severidade, né, foi um pouquinho menor. E aqui vale trazer, embora, né, a gente também, nós só analisamos, né, o SPI, né, que acaba sendo esse principal, um dos principais índices ali, mas relacionado à precipitação, né, a gente não foi a fundo também nessa análise, né, uma análise mais exploratória, qual poderia ser essa relação, né, mas aqui no sul, né, tem algumas regiões aqui com lagos, com rios, né, embora, né, a seca também acometa eles, né. Não sei se isso também pode ter influenciado, né, a severidade ter sido mais ao norte do município. E aqui acho que é a última análise aqui nossa, né, que a gente traz a frequência de seca ali com base na classificação, né, de anormalmente seca, seca moderada, seca severa, seca extrema e seca excepcional, né? Sempre olhando aqui, né, para a frequência, né? Então são os meses em que o SPI 12, né, esteve em determinada classificação, né? O quão mais próximo ali do vermelho, né, as cores mais intensas, né, representam ali que aquela região é a que teve mais meses, né, classificadas ali em determinado tipo de seca, né, o que chama também aqui bastante atenção, né, e o que corrobora, né, com os dados que a gente trouxe anteriormente, né, é que a anormalmente seca e a moderada, né, talvez especialmente a moderada, né, ela fica mais homogênea ali no mapa, porque de fato foi a que mais aconteceu, enquanto a excepcional, né, ela já está bem mais heterogênea aqui, né, onde a gente visualiza aqui mais no sul aqui uma maior duração quando comparado no centro do município. Eu acho que aqui só para pontuar mesmo, mas eu acho que eu tentei trazer também na minha fala aqui, né, os principais resultados, né, foram identificados 8 eventos de seca significativos no período de 92 a 2024, com características distintas de duração, severidade e intensidade. Né? O evento de 92 a 94 foi o grande evento ali, digamos assim, né, quando a gente olha para o grau de severidade, né, e duração, né, e também foi o mais intenso. Quanto em tendências temporais, né, o intervalo entre os dois últimos eventos, né, menor de 16 meses, demonstrando uma tendência de maior número de eventos, ou seja, a cada 1 ano e meio, né, menos do que 1 ano e meio, quando a gente olha nos últimos 6, 7 anos, a gente teve um evento de seca ali no município. Algumas últimas considerações, né, o SPI 12 ele mostra, né, o índice eficaz para identificar, né, a característica de eventos de seca de longo prazo. Importante considerar, né, reforçar, né, que a análise de seca em conjunto com outros indicadores como o SPI se faz, né, importante.
Os resultados podem auxiliar no planejamento e gestão de recursos hídricos, considerando os padrões históricos de seca, criando cenários de análise, né? Cenários de análise até geográfica, né? A gente acabou não realizando aqui no nosso estudo, mas talvez uma intersecção ali com mapas, por exemplo, agriculturais, né? De abastecimento, né? Também pode contribuir ali com algumas análises ali para tomadores de decisões, para políticas públicas, né? Para alocação de recursos, investimentos. Importância do monitoramento contínuo do SPI 12, né, para detecção de novos eventos de seca, né, um monitoramento contínuo. E acho que era, não sei se Wilson, Marina, vocês querem complementar mais alguma coisa? Não, é isso aí. Ficou ótimo, hein? Obrigado. Obrigado a todos. Hein? Obrigada. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Não sei, Anne, quer começar? Pode ser. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram ali. Acho que, complementando ali com algumas coisinhas, talvez, isso vira um artigo, viu? Se vocês tiverem energia para isso, né, vocês conseguem transformar isso no artigo. Claro que precisa dar uma complementada aí com algumas coisas. Mas, assim, vocês apresentaram umas análises bem bacanas. E Bruno, eu acho que para o seu trabalho de tese, você pode pegar muita carona no que você fez aí, viu? Sim, aprendi bastante nesse trabalho, inclusive, mano. A legal. Débora foi uma parceiraça nossa. Bacana, legal. Bom que deu para vocês trabalharam todos vocês trabalharam em Python, mas numa outra Colab, no Colab. No Google Colab. É o Google Collaboration. Você coloca coisas lá e eu também estou usando isso. Que legal. Depois eu te mostro. Aqui, então. Depois eu te mostro. Que a gente achou até mais fácil a conexão que ele dá com o Google Earth Engine lá. Aí você não precisa ter instalado Python no teu, nem o compilador, nem nada, né? Até o QGIS, ele te dá mais liberdade ali em algumas coisas, mas todos por exemplo, esses mapas foi feito com Colab. Que massa, legal. Parabéns. Legal, viu, Bruno? Vai super te ajudar, viu, a dar um start aí, né, nessa parte de análise mais física, né? Acho que já pode pegar carona nisso. E legal, viu, Marina e Wilson, né? Essa primeira análise que vocês fizeram. Vocês sabem, né, que aquele filme Alto da Compadecida foi gravado nesse município, né? Foi. Eles falaram na primeira aula. Verdade. E eu apresentação. Eu fiz um trabalho de campo com a Lidiane lá nesse município. O trabalho dela era avaliar o quanto o turismo, né, o quanto aquela população flutuante impacta no abastecimento, né? E é um lado assim que vocês não exploraram muito, né? Mas que talvez complemente, acho que a Adriana deve falar sobre isso, né? Complementando, acho que fica super bacana, porque vocês viram do ponto de vista do que entra, né? Mas vocês não viram do ponto de vista do que sai, né? Talvez, né, Marina, o que, assim, uma primeira pergunta que eu faço para vocês, assim, você mostrou aquelas análises suas, né, tiradas de jornais, que muito provavelmente se baseou em alguma informação, mas, assim, se chegaram a avaliar, voltar e falar assim, nossa, isso bateu, isso não bateu, isso está superdimensionado na mídia, e na realidade parece que não foi bem assim, vocês chegaram a fazer esse tipo de análise? Professor, eu tentei unir os eventos extremos, mas não encontra notícias, assim, não nesses sites. Talvez teria que pegar um jornal mesmo da região, né? Não tipo nos sites gerais, assim, notícias gerais. Eu me lembro que passava muito na TV, né? Antes desse mundo de internet, igual antigamente, quando era menor, passava muito na TV as notícias, em Jornal Nacional, essas coisas. Mas teria que fazer uma análise mais assim, nos sites, jornais locais. Vocês chegaram a tentar buscar algum dado, por exemplo, dado de impacto? Não, eu busquei por notícias mesmo.
Vocês poderiam, por exemplo, ter entrado, ainda que não seja o melhor dos mundos, o melhor das ferramentas, vocês poderiam ter entrado lá no S2ID e visto de quando que o município decretou situação emergencial e confrontar com a análise que vocês fizeram. Tem algumas informações, viu? Por exemplo, vocês poderiam ter buscado dados do IBGE, de produção agrícola, dados, sei lá, aí a vazão vou deixar para a Adriana. Mas esses de impacto, eu acho que eles podiam ter explorado um pouquinho mais, viu? Então, esse artigo, apesar dele ser de 2016, ele traz essas análises do IBGE. Para cabaceiras? Isso. Então, eu acabei não explorando muito, né? Porque assim, ele fez uma análise no contexto dele. Seria muito legal se você tivesse os dados e fizesse uma análise no contexto de vocês, com os dados que vocês estavam usando, sabe? Assim, eu fiquei um pouco na dúvida que a análise do CIRT parece que tinha já no primeiro trabalho. Então, eu não trouxe aqui hoje. Não, era importante, porque assim, vocês estão mostrando uma análise de eventos ali que vocês tinham que amarrar com a realidade, né? Porque acho que uma dos nossos principais gargalos, né, Adriana, a gente faz o monitoramento operacional aqui, mas quão próximo da realidade estamos? Quão próximo da realidade é essa análise que vocês fizeram, sabe? Eu acho que isso... No Atlas, antes de ser digital, né? No Atlas impresso, tem um Atlas da Paraíba que bate muita coisa, que isso eu acabei analisando assim aqui, apesar de não ter trazido na apresentação. Mas no CIRD eu fiquei com a impressão que a gente tivesse apresentado na primeira parte. Eu não fiquei meio assim. Acho que não, sim, mas você poderia ter juntado, lembra quando que eu falei lá, quando vocês terminaram a apresentação, eu falei, seria interessante estimar esse CPI tudo e fazer a conexão também com aquilo que vocês tinham apresentado. Assim, a ideia era isso também. Falta disso também. Mas assim, se vocês têm interesse, né, de colocar um pouco mais de energia, transformar isso no artigo, acho que vale a pena agora vocês juntarem as duas coisas. Isso. Sim, não, ficou faltando mesmo. Eu toda vez eu ficava consultando o Atlas, as coisas, mas eu acabei que não trouxe para apresentação. Não, mas sem problema. Aí eu senti falta também, Marina, por exemplo, vocês poderiam ter entrado lá no nosso mapa interativo e olhado as informações recentes, poderiam ter buscado os nossos boletins. Eu sou muito bairrista. Tá certo, professora. E vocês não usaram as nossas coisas. Não, não é isso, Ana. É que, veja bem, vocês fizeram o trabalho. Vocês viram o quanto que aquilo demanda. Exato. Vocês só estimaram um índice. Um município, Nós fazemos vários índices, estimamos várias coisas, pegamos várias informações. Então, às vezes, é muito trabalho. A ideia é que também possa ser usado. A gente sabe que muitas pessoas usam, mas vocês, eram os alunos nossos da PG Desastre, não sei madeirinho nisso. Mas isso vocês podem fazer para o paper. Exato. E aí, uma pergunta coringa, assim, eu acho que do trabalho de vocês, eu acho, por exemplo, quando você mostra lá, Bruno, a severidade, intensidade, né, que já é um pouco, já vem ali, né, principalmente intensidade, que já vem da duração da severidade. Assim, uma pergunta que eu me faço, que eu nunca parei para pensar, não sei se a Adri já, talvez no seu paper você tenha respondido isso, Adri, eu não me lembro. Mas é assim, qual deles ali, ele te reflete melhor o que está acontecendo localmente, sabe? Por exemplo, a intensidade é mais importante do que a severidade? O que por exemplo, culmina ali no impactos diretos associados? Isso daí é uma coisa legal para responder, porque ajuda a gente no nosso monitoramento também. O que a gente tem que olhar no final das contas? O que é melhor de ser olhado, que reflete mais a realidade? A intensidade ou a severidade? Né? Importa mais, por exemplo, para a vazão, para a questão de abastecimento, uma severidade que você soma ali tudo no tempo, ou a divisão disso pela duração? O que será que associa melhor? Né? Talvez vocês possam dar esse plus, né, também na análise e complementar com isso. Sim. Acho que é algo que até a gente, né, em algumas aulas nós discutimos, né, se eu tenho ali um evento, né, muito severo, mas com uma duração pequena. Exato. Né, ele impacta menos ou mais do que eu ter uma severidade ali, né, menos severa,
mas com o dobro de duração. Né? Aí a gente faz aquela outra análise, né? Qual que é o objetivo disso? Né? O que você está olhando? Né? Você está olhando, não sei, abastecimento, né? Você está olhando agricultura. Então, realmente, eu acho que aí, aqui, esse ponto seria o quê? Tá, vamos agora olhar com qual lente que a gente quer olhar nesse momento. E aí eu acho que pode mudar o que é mais importante. Muda. Não, bem colocado, Bruno. De fato, muda sim. Vocês podem, de repente, focar numa coisa específica, né? Vocês não trabalharam com vazão, mas se forem trabalhar, por exemplo, né, aquilo que impacta mais, o que é mais relacionado com o abastecimento, né? A intensidade e a duração. Porque, de fato, o Bruno, você colocou uma coisa muito importante. Se você for querer ver a questão de fogo, querer a questão de agricultura, certamente vão dar resultados diferentes. Talvez é um outro estudo, né, Dri? Isso, né? A sua turma a gente trabalha isso. Exatamente. Meu feeling para a questão de água, disponibilidade hídrica, é a duração do déficit hídrico. Então, um déficit de chuva, temperaturas altas muito prolongado. Pode ser que não seja muito, mas o fato de a duração ser muito maior, aí aquilo vai terminar acabando impactando mais, vamos dizer assim. Pois é. Esse é meu feeling, mas eu não sei, teríamos que analisar. A intensidade, né, Dri? Tem que entender melhor aquela intensidade, o que ela reflete, né? Porque é uma coisa dividida pela outra. Se você tem uma duração muito grande, o número vai ficando pequeno, né? Exatamente, mas aí então, ou colocar separado, olhar a duração de por si, sozinha, e ver a severidade. Tem que olhar, eu acho que vale a pena olhar, mas é o fato de ter uma duração mais prolongada, acho que começa a afetar tudo. Tudo. A minha percepção entre essas três características, duração, severidade e intensidade, é minha percepção aqui, pensando conforme vocês estavam perguntando e falando. A intensidade é a que menos, eu acho que responde algumas dúvidas, porque realmente a gente vai precisar se aprofundar muito mais. Né? Agora, quando a gente olha de fato para a duração e severidade de forma isolada, sem correlacionar, eu acho que fica mais fácil para a gente trabalhar e interpretar. Pode ser. Bom, acho que os meus comentários assim, essa correlação à figura, né? O primeiro mapa que vocês mostraram, acho que agora não lembro qual. Assim, quando tudo bem, o dado de vocês tinha uma resolução espacial super baixa, né? Uns quadradão ali dentro do município. Mas geralmente, quando vocês trabalham assim, vocês podem saturar o range, tá? Vocês não precisam colocar a escala para aquilo que vocês estão esperando. Por exemplo, tem 40 meses, então vou colocar de 0 a 40. Vocês não precisam fazer isso. Vocês podem saturar a escala, tá? Porque daí você consegue ver mais as diferenças nos mapas, tá? Era isso, Dri. Da minha parte, parabéns, viu, gente? Vocês fizeram um super trabalho, bacana. Eu acho que se vocês juntarem a primeira parte com essa e talvez umas análisezinhas extras, dá um super artigo, viu? Também concordo. Eu acho que a gente ajuda, contribui. Aí um de vocês vai ter que liderar. Aí vocês veem que vai liderar. É importante eles, né, Dri? Porque eles precisam agora, né? Exato, por isso. Exato. Então, vocês que lideram, a gente contribui. Eu também gostei bastante do trabalho, tudo. Concordo com a Ana Paula, teríamos olhado além das notícias do RC2 eu acho que você poderia ter pego algumas coisas. E eu fiquei, além dessa questão, uma dúvida, porque eu lembro que no seminário, assim, eu não sei como que vocês, se você depois puder voltar no slide, vocês dividiram os eventos de seca. Mas, Ana, eu lembro que teve o evento de seca que foi praticamente 2012 para 2017. Mas nas análises de vocês ficou meio segmentado. Mas no final, então, assim, se vocês colocarem a figurinha lá, por favor, você vai colocar a série temporal, vamos ver lá para cima. Aí, essa daí. Vamos lá. Isso. Então, olha só que muito estranho. Ana, percebe o valor lá do SPI? Ele ficou, inclusive, num período ali, acima de 0.
Eu acho, Você está dizendo ali de 2000 a 2010? não, no 2000, não, tá vendo 2000, na verdade, que Depois de teoricamente, 12, depois da seca de depois do 12. 12, então, teoricamente, porque pelo que eu me lembro, ali a seca foi bem no semiárido, eu não sei em que parte está, mas eu não sei. Assim, eu fiquei na dúvida, lembra, Ana? Porque teve esse período de seca de Não, 2012 a mas você sabe que, 2017. mas assim, de maneira geral, o pior foi 12, 13, depois 14, depois foi aquele pico ali que Ah, teve ok. em 14 e 15, Mas 14 e 15 aqui não aparece, percebe? Tá vendo? 15 e 16, na verdade, acho que por conta do El Niño. É verdade. Valeria a pena, de repente, refazer isso. Dar Acho que eu uma, passei para vocês os chips, né? De repente, valeria a pena olhar com o Merge. dar uma olhada, porque eu fiquei só na dúvida, é sempre bom dar uma olhada. De toda maneira, né, Dri, se eles fossem vedados de vazão, não teria esses cortes, né? Pode ser, Não, né? pode ser, não sei. O A questão acumulado, é sabe? essa, exatamente. A questão é essa. Não sei se vocês chegaram a olhar em qual bacia esse município está inserido, por exemplo. Então, essa é uma informação importante, porque quando vocês falam de abastecimento, é importante saber de onde vem a água, se é só, sei lá, cisternas, poços, tudo mais, mas para ter poço também tem lençol freático. O lençol freático está associado também normalmente a uma bacia. Ver qual que é a bacia, ver se tem dados de vazão, daria para estimar também o SSFI, que daria também já uma ajuda. Isso pode ser, assim, no, o trabalho está ótimo também, eu concordo com a Ana Paula, vocês conseguiram fazer bastante coisa, e espero que vocês tenham aproveitado também, porque, assim, quando é só teórico é uma coisa, mas na hora a prática é outra. Eu acho que aí vocês conseguem aproveitar mais tudo que vocês estão, que a gente fala e fala e fala e não para de falar nas aulas. Aí vocês pegam melhor. E outro dado que poderia ser interessante, embora a escala é realmente muito grosseira, é aquele USP-EI, que é do monitor lá, assim, que é aqui na Espanha, desenvolvido na Espanha, tá? E eles têm os mapas, o NCs, e vocês podem baixar, por exemplo. Então, também daria para colocar ali, porque eu acho que nos últimos anos, agora, o efeito ali associado às temperaturas é absurdo, absurdo, assim. Então, isso, vocês poderiam complementar esse tipo de informações. Eu acho que vale a pena vocês fazerem isso. Tem que, né, Aí, Dri? Vou jogar aqui no chat para vocês, tá? isso, exato. Acho que vale a pena. E aí foi interessante que a Marina, vocês comentaram que uma das questões que tinha contribuído ali para mitigar os impactos das secas ali foram os auxílios que eles receberam do governo, Bolsa Família, tudo mais, assim. Mas aí a minha pergunta para vocês, é mais para filosofar, o que vocês acham que poderia ter, assim, outras medidas que que poderiam ser tomadas para mitigar esses impactos, sabe, para melhorar a questão sabe, da vulnerabilidade, vamos dizer assim, diminuir a vulnerabilidade deles associados às secas, porque, assim, tem os incentivos do governo, mas o que a população, eles como população lá, poderiam, eles também contribuir, percebe? Ou seja, eles estão com um problema, e aí, ok, o governo está resolvendo para mim, mas e como que eu posso contribuir para mitigar? Eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso, não sei se tem falado um pouquinho, Marina, por exemplo, que olhou tantas notícias, o Wilson, sei lá. A percepção que eu tenho, professor, é que existe ali, não existe uma vontade política, assim, sabe? Meio que se tornou uma forma deles ganharem votos, né? E ter o controle da população ali através do controle da água, né? Eu creio que teria que ter uma política pública assim mais federal e voltada assim para mitigação, né? E deixar o município menos vulnerável, né? Uma política mais assertiva, porque a impressão que dá é que praticamente eles usam isso como uma moeda de troca para manter a população refém
das necessidades de... Mas então, mas assim você acha então que a população não conseguiria fazer nada? Ou seja, o que faz com que a população não reaja, não faz, assim, eles mesmos não procurem alternativas que não seja só depender Sim, dos recursos dos acredito que governos? teria que haver essa ruptura aí da própria população procurar, mas no momento eu não imagino assim nada, uma solução imediata. Né? Então, eu acredito que é a educação, porque eles têm um índice de educação muito baixo. Quando chega lá pelos 14, 15 anos, tem uma evasão escolar muito alta, né? Eu acho que a educação. E eles conseguem manter uma educação fundamental boa devido aos programas, né? Então, quase um pouco mais de 90% da educação fundamental tá preenchida, mas a hora que eles vão ficando mais velho, vai tendo uma evasão escolar bem alta, assim. E o número de adultos também escolarizado é baixo. Então, Exatamente. eu tenho fé na educação. Concordo com você, eu também. Eu acho que isso é o que vai tirar qualquer povo, qualquer país, vamos dizer assim, da escravidão de outras coisas, assim, porque a ignorância das pessoas faz com que elas não consigam nem procurar por elas mesmas recursos, outras alternativas, mas também cobrar dos governos. Como o Wilson falou, eles querem que as pessoas fiquem reféns, e esse querer que as pessoas fiquem reféns é isso, manter as pessoas em um nível de ignorância que não possam nem reclamar, percebe? Então, é uma questão bem séria, mas realmente eu também concordo, Marina, é a educação que vai E eu ajudar. vejo assim, o Cabaceiras uma cidade de muito potencial, de um turismo sustentável, de melhoras de vida das comunidades tradicionais. Olha Então, só. é uma cidade que tem potencial para ter um Uhum. planejamento aí de convivência da seca, um plano viável, assim, com educação, com sustentabilidade, com práticas dessas que já vem acontecendo, de cisterna, essas coisas, né? A população mesmo poder fazer essas formações técnicas. Então, eu vejo É, Cabaceiras com potencial de se desenvolver, assim. eu lembro que vocês fizeram essa análise da parte de turismo e tudo mais, e na primeira apresentação, então foi bem interessante, é isso, é o potencial, mas ajudar que o potencial vai se desenvolver. Bom, não, da minha parte era isso, eu acho que foi muito bom, vocês conseguiram trabalhar, e mais importante, trabalhar conjuntamente, que isso é bem legal também, cada vez mais, sabe, colaborar, pessoas de diferentes áreas, especialidades, acho que bem interessante, sabe, porque cada um tem uma visão das coisas, aí quando junta, gera um trabalho bom, umas análises bons, que vocês trouxeram, tanto na primeira quanto nessa apresentação, então, estão de parabéns. Né? Obrigada, professoras, obrigada aos colegas. Foi um semestre maravilhoso, assim, muito aprendizado. Eu realmente gostei muito de participar aqui com vocês. Ah, bacana. Bom, Eu também só tenho a agradecer aí a todo o grupo, né, aos colegas. E eu tomei a liberdade de fazer uma curadoria, né? Eu gravei as aulas, botei no YouTube lá para ficar assistindo depois, para ver com mais calma, para tentar entender algumas coisas, alguns conceitos que precisa trabalhar ainda, mas foi excelente, tem sido excelente aí o aprendizado e a ambiência com o grupo aí. Obrigado a todos. Legal, Wilson. E não esquece aí do período de inscrição, hein? Ah, sim, com certeza. Não, mas foi bem legal mesmo a disciplina aqui, acho que também, né, sempre facilita, né, quando a gente tem um grupo menor também, né, porque fica, né, muito mais dinâmico, né, a gente consegue ir pontuando ali as dúvidas, e acho que até como um encerramento, né, esse trabalho, acho que que a gente olhou para, né, vamos olhar aqui o SPI, né, vamos se aprofundar ali, e
Só que antes a gente também olhou a possibilidade de outros indicadores. Só que conforme a gente foi se debruçando em um indicador, a gente fala, nossa, peraí, mas esse indicador é um monstrinho, né? Não é algo... Então, acho que isso até deixa pra gente, né? A gente fica mais claro ainda pra gente, né? Toda a complexidade, todo o trabalho que, né, o próprio CEMADEM tem, né? Que eu acho que o próprio programa de pós-graduação em desastre, né, se propõe, né, a provocar, a construir, né? Então, acho que para a gente também, acho que deixa isso, né? Que bacana que a gente pode, né, ter a oportunidade de construir aqui, contribuir de alguma forma, porque realmente quando a gente fala de desastre, né, a gente, pelo menos eu, como, né, eu sou de formação engenheiro, sempre tento buscar lógica, né, nas coisas. E até na disciplina que a gente também encerrou na semana retrasada, que foi Introdução à Ciência de Desastre, né, eu até trouxe isso, que eu sempre tentava buscar, não, mas qual que é a lógica, qual que é o padrão, mas às vezes não tem, porque a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando de pessoas, né, são realidades que a gente precisa olhar, né, e da mesma forma, né, você traz aqui para secas, que eu acho que ainda é uma tipologia de desastre muito difícil de ser olhada, analisada, pensar em tendência, né, porque quando a gente fala em deslizamento, ou você já tem um deslizamento ali, começou a chover, está muito saturado o solo, você já, parte do princípio que vamos alertar. Agora a seca, quando ela começa? Quando que ela vai terminar? Né? Então, são algumas provocações, pelo menos algumas reflexões que eu trago aqui, com certeza, né? O Wilson, Marina, Marcelo também me ajudaram bastante aí na jornada. Legal, se vocês fazem essas perguntas, assim, né, se vocês analisaram, tudo que vocês analisaram para esse trabalho, significa que vocês assimilaram o que precisava, né, da disciplina. Né, eu acredito que tá diferente, né, desde o início que vocês começaram até hoje, né, acho que hoje vocês conseguem pensar muito mais quantitativamente, né, até mesmo qualitativamente em relação no contexto de secas como desastre, né, acho que talvez tenha mudado um pouquinho, né, as visões que vocês tinham antes, né. E a Débora foi um bônus presente também, que, nossa, muito legal. Verdade. O ano passado a gente teve a ajuda de um outro aluno lá do INSS, também super ajudou, super querido, e a Débora, pelo jeito, também foi sensacional. É bom, a gente vai continuar trazendo umas estagiários, espero que cada ano a gente consiga um. Não, porque, né, bom, exatamente, cada um vem, aquilo que eu falei, cada um vem com sua especialidade, com suas possibilidades, com a contribuição, e aí faz o todo para vocês também, e para nós também. Então, acho, e traz outras ferramentas, por exemplo, algumas ferramentas que nós conhecíamos, ela trouxe para vocês, para todos. O ano passado também foi assim, então é bem interessante, porque aí aprende mais um pouco, entendeu? Mas só aquela teoria, como eu falo, a gente precisa, porque isso que nós fazemos no CEMADEM, é trazer a teoria para a prática, para a parte aplicada. Então, é isso. Foi muito legal essa dinâmica que vocês propuseram, de analisar algo totalmente fora da nossa realidade. Legal, bom saber que a gente continua aprimorando, né, Dri, e levando esse trabalho para os alunos, né, com a mão na massa mesmo. Já mudou bastante, desde o início até agora já temos mudado, cada ano a gente muda um pouco. Sim. Mas é assim, vai evoluindo, não pode ficar estático, tudo é dinâmico, agora muda tudo tanto que precisa fazer, então a gente fica feliz também, espero que tenham aproveitado bastante também, tudo que nós conseguimos passar para vocês, está tudo lá, eu acho que eu coloquei até todos os PDFs já das aulas lá, não sei se a Ana colocou também. Aí vocês podem pegar, olhar e ter as referências também, casos, trabalhos futuros. A Marina falou que por enquanto não vai trabalhar com essas temáticas, mas o Bruno vai, então assim, e quem sabe o Wilson próximo ano começando também. Então é bom, aí vocês já aproveitam, mas assim, realmente, assim como a Ana Paula, eu encorajo vocês a tentarem se organizarem para fazer um paper. Acho que vale a pena, você já tem material, tem bastante coisa, juntando a primeira apresentação, o trabalho da primeira com essa, vocês teriam um trabalho de uma análise bem completa, bem bacana, daria para fazer, tá bom? Parabéns, novamente. E a gente já deve lançar as notas, né, Dri? Parabéns pelo trabalho de todos, né, vocês se empenharam, todos, né, se empenharam desde o início,
super participativos as aulas, né? Muito bacana. Eu acho que é legal quando tem essa troca, porque a gente não sabe tudo, né? E é bom ter a troca, né? A gente sempre aprende mais também com os alunos também. E não foi diferente com vocês, foi super bacana a troca que a gente teve ao longo das aulas. Uhum. As perguntas, as Tá. dúvidas, é perfeito, exatamente. Excelente, Ninguém quando tem, sabe né? tudo. Quando não tem, né, Dri? Ou porque não tá entendendo nada, porque tá entendendo tudo, né? É impossível saber tudo, não dá. Não tem cabeça, não tem capacidade disso. A gente não é AI, não é o ChatGPT, não. Não Não, é. né? De modo algum. Nós somos muito melhores, professora. São, verdade. Exatamente. São Mas é mesmo. porque nós fazemos as interações, as ligações. Fazemos esse trabalho em equipe, melhor do que um sozinho com tudo na cabeça. Entendeu? O problema é que nós cansamos, né? O chat GPT não. Essa ainda é a diferença. É. Isso, a cabeça fica um pouquinho comprometida depois de um tempo. Verdade. Mas que bom. Tá bom, beleza. Então, acho que é isso, Ana, não é? Então, obrigada, né, pela participação de vocês. A gente vai lançar as notas, tem que lançar até o final, antes do final do mês, né? E Bruno, a gente segue, né? E Mariana, boa sorte aí no curso. Wilson, espero que você entre dessa vez, viu? Obrigado. Monta um projeto legal, manda pra gente dar uma olhada, se você quiser, tá bom? Isso. A gente Tá joia? contribui. Você entre, viu? Último esforço aí, tá bom? Vários Isso esforços. aí. E se vocês forem trabalhar com o artigo também, a gente mantém contato, se precisarem de ajuda, de revisão, de alguma análise, de algum dado extra que a gente tenha, tá bom? Aí agora eu vou deixar vocês, né, Dri, provocarem aí, tá bom? Isso. Se